a situação não é boa no momento por conta da produção de água para atender a demanda de consumo. Então, hoje, a ordem do dia no SAMAI é produzir água ou produzir água. Então, é que o SAMAI não acompanhou com produção de água a demanda de consumo, que vem crescendo muito por conta também, não só do crescimento populacional, mas muito mais por conta da migração muito forte que aporta na nossa cidade. Nós temos um crescimento bem acima da taxa do IBGE. Para se ter uma ideia, em 2000 a população de Brusque era em torno de 71 mil habitantes. Hoje nós já passamos de 120 mil. Eu acredito que tem 130 mil habitantes. E em 2001 e 2002, o SAMAI produzia em torno de vou falar em metro cúbico hora, em torno de 900 metros cúbico hora, 800 a 900 metros cúbico hora. É a mesma produção de hoje na ETA Central, na estação de tratamento central. Então, para se ter uma ideia da defasagem que nós temos em termos de produção de água. Eu também sou bastante sincero nas minhas afirmações, que assim, o problema do SAMAI não é falta de água. Na verdade, a falta de água é a consequência da falta de gerenciamento. O problema do SAMAI foi falta de gerenciamento. Nós temos o rio Itajaí-Mirim ali, temos água em abundância. Então, isso faz com que o SAMAI tenha que imprimir um ritmo bem forte agora, já que a nossa produção em torno de 900, a nossa demanda de consumo, ela em horários de pico, que é das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, mais ou menos, uma fase de horário de maior consumo, a nossa demanda ela chega a 1.100 a 1.400 metros cúbicos hora. Então, em algum ponto da cidade ou do município, alguém fica sem água. Então, nós temos que resolver, nós temos que produzir água. Até porque nós vendemos água, né? Com a produção de água, nós atendemos a satisfação do cliente e nós arrecadamos. E com essa arrecadação, nós podemos investir na estrutura do SAMAI. Houve muitas obras desnecessárias no SAMAI e não foi produzido água. Então, a ordem do dia hoje é produzir água, é o que nós estamos fazendo. Nós implementamos algumas ações rápidas e estratégicas também para o período de alto consumo, que é o próximo verão. Estamos trabalhando na limpeza de adutoras, melhorando as condições das ventosas. Nós estamos mudando os rotores das bombas para ter um pequeno acréscimo na produção. E assim, juntando esses pequenos acréscimos, pode resultar em uma situação mais confortável já para o verão. Mais uma ação, e também estamos mudando algumas operações na ETA, mudamos alguns produtos químicos, alguns pontos de dosagem, otimizamos alguns pontos de dosagem, para que isso resulte numa melhora nas condições de abastecimento, para ter mais água para abastecer no verão. E uma outra ação que eu considero bastante estratégica é a implantação do reservatório, que foi polêmico aqui. Claro, eu não tinha se pensado nisso, no reservatório, lá onde se encontra hoje o parquinho. Eu entendo que, quando foi criado o SAMAI, na década de 60, aquelas terras foram ou doadas ou compradas para o SAMAI. Tanto é que aquele local era conhecido como Parque da Caixa d'Água. Mesmo assim, é um local estratégico,
diante da situação que nós vivemos hoje, de desabastecimento em algumas localidades, foi estratégico porque é um local onde nós podemos implantar um reservatório rapidamente, por se tratar de um local de propriedade pública. Não precisamos lembrar da situação que nós convivemos com a compra de um terreno para localizar um reservatório. Então, ali nós temos um local de propriedade pública, onde nós vamos utilizar uma pequena fração daquele espaço que fica nos fundos do parque. Por que estratégico? Porque nós podemos construir rapidamente, e nos estudos, no diagnóstico que fizemos do SAMAI, nós descobrimos que nós temos uma produção reprimida, que é a produção que poderia estar acontecendo na madrugada. Quando não há consumo, todos estão dormindo e as motobombas estão paradas. Então, se essas motobombas estiverem em operação, nós teremos uma produção de em torno de 3.800.000 litros de água, teoricamente. É uma produção significativa que nós podemos já dispor dessa produção no próximo verão, se construirmos agora o reservatório. Então, esse reservatório, nós estamos otimizando o espaço para que nós utilizemos o menor espaço possível e tenha um bom aproveitamento. Nós vamos ocupar uma área, na verdade, que ocupa uma circunferência, um diâmetro de 36 metros. Então, é só multiplicar 18 ao quadrado por 3,14 já dá a área que nós vamos ocupar lá. É 36 metros de diâmetro que nós vamos ocupar com esse reservatório. Com isso, nós conseguiremos reservar em torno de 7 milhões de litros. No primeiro momento, nós vamos a produzir na madrugada, que nós chamamos de demanda ou produção reprimida. As bombas, então, vão operar 24 horas, vão operar durante a madrugada. E já teremos para fevereiro, acredito, se correr tudo bem com a licitação, para fevereiro nós já teremos em torno de 3.800.000 litros de água para poder atender a população. E, enquanto isso, nós estaremos trabalhando nos projetos de um novo sistema que se compõe de captação, adutora, uma pré-sedimentação e uma estação de tratamento de água. Tudo sob as estruturas do SAMAI. A captação lá próximo de onde nós temos, a captação no Guarani, nós vamos fazer uma outra captação, uma adutora ocupando o espaço de uma adutora existente, que é antiga, nós vamos sacar uma e vamos implantar uma outra, que provavelmente o diâmetro vai dar em torno de 500 milímetros. Os projetos não estão prontos, e os cálculos é que vão definir esse diâmetro. Isso para conduzir essas águas até o SAMAI. E próximo da estação de tratamento existente, ali nós vamos implantar uma outra estação com uma produção que também os projetos é que vão definir, mas em torno de 800 metros cúbicos hora. Poderá ser um pouco menos ou um pouco mais, os projetos, os cálculos é que vão definir isso, mas fica em torno de 500 a 800 metros cúbicos hora. E vai ser instalada onde hoje tem um estacionamento. E desse ponto será bombeado para os dois reservatórios maiores que o SAMAI possui, que é o reservatório de concreto, lá próximo do avião, e o outro que vai ser construído nos fundos do parque. Então, num primeiro momento, nós vamos ter essa produção disponível para um consumo muito alto no verão, já que o SAMAI ele continua
atendendo os pedidos de ligação, que é em torno de 70 a 100 ligações mês. E, enquanto isso, nós não estamos produzindo água. Nós precisamos atender essa demanda. A defasagem já é muito grande. Se continuar assim, nós chegaremos a um colapso num tempo muito curto. Então, enquanto nós trabalhamos nos projetos, o reservatório já estará preparado para receber a produção de água da nova ETA, a qual a licitação já está ocorrendo. Então, é uma decisão estratégica, onde nós podemos já produzir água imediatamente e depois ainda reservar a água quando a estação de tratamento estiver pronta. Quanto ao parquinho, se falou em revitalização. Devo lembrar que a primeira revitalização, aquela mais profunda, onde se mexeu muito mais do que essa última, toda aquela movimentação, toda aquela modificação, aquele tratamento, aquela revitalização foi custeado pelo SAMAI. E dessa vez, é claro que nós não podemos ganhar em tudo. Eu respeito, tá, que é um local de lazer das crianças, mas o SAMAI se comprometeu a revitalizar novamente o espaço, todo o espaço, e vai ficar melhor do que está ainda. Inclusive, as aves que foram retiradas de lá, não foi o SAMAI que retirou. Nós vamos voltar com aquelas aves, com os pequenos animais, todas aquelas atividades que faziam parte do parquinho, que atraíam as crianças, elas vão voltar a acontecer, e ainda com a qualidade melhor, porque nós nos comprometemos a fazer isso. Vamos fazer uma casa de Papai Noel, vamos dar um tratamento especial na área que sobra. Vai ficar bonito, eu garanto. E também outros projetos do SAMAI são relacionados aos grandes consumidores, que o SAMAI perdeu os grandes consumidores por conta da falta de regularidade no abastecimento. Então, os grandes consumidores que dependiam da água do SAMAI para as suas linhas de produção, para o seu uso, migraram para a prática de poços profundos, e o SAMAI, então, perdeu esse grande consumidor. Só que nós incorremos em mais um perigo, que é o grande consumidor, se for uma indústria, ele poderá perfurar um poço e utilizar as águas desse poço para a sua linha de produção, e não para consumo dos seus empregados, porque ele incorre num problema grave, tá, de responsabilidade, que é quanto aos critérios estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde, onde o SAMAI é o responsável pelo abastecimento para consumo humano. Então, nós queremos trazer de volta esses consumidores e oferecer um tratamento especial para que o SAMAI tenha novamente esses clientes. Outro projeto é quanto àquela caixa de proteção dos medidores, que já é um problema muito grande para o SAMAI, já que nós temos um parque instalado em torno de 30 mil ligações, 38 mil economias. São 30 mil, praticamente, ligações com hidrômetros expostos ao vandalismo. Se compararmos com pequenas empresas de água, e já tem isso, então o SAMAI está muito atrás. Nós vamos... já temos o projeto pronto e vamos implantar agora, e todo consumidor deverá executar essa caixa de proteção de medidor. Também nós estamos fazendo parceria com a FURB, com técnicos, doutores da FURB, para o trabalho junto ao Itajaí Mirim, para poder executar, produzir esse projeto da captação da melhor forma,
Nós temos alguns doutores em hidrologia, nós estamos fazendo essa parceria. E também abrimos licitação para um projeto de operacionalização da ETA existente, buscando uma performance melhor da ETA, otimizar a ETA, e a construção da ETA nova. A licitação também já está ocorrendo. Devo lembrar que a construção de uma ETA nova, diferentemente de uma ETA que estava sendo comprada pelo SAMAI, ela deve de ser construída a partir do estudo de tratabilidade da água do rio. Ou seja, a ETA construída deve ser de tal forma para trabalhar com aquela água, e não da forma como se pretendia. Para isso, nós estamos abrindo licitação também de especialista para trabalhar conosco no projeto dessa ETA. É isso que eu tinha para falar. Mais uma coisa ainda, desculpa, tenho mais 2 minutos. Eu, particularmente, acho muito interessante a construção da barragem de Botuverá. Acho bastante promissora, bastante interessante para todos os municípios que se encontram a jusante do ponto, para projetos futuros, já que aquela barragem ela vai acondicionar água suficiente para abastecimento de em torno de 2 milhões de pessoas. Então, e parece que já está contemplado a produção de água bruta para disponibilizar para todos os municípios, como Botuverá, Brusque, Itajaí, Navegantes e até Balneário Camboriú. Acho muito interessante, o SAMAI poderá também começar a conversar com outros municípios e fazer uma parceria, ou quem sabe o SAMAI produzir essa água e distribuir principalmente para Itajaí e Navegantes, porque Itajaí fornece água para Navegantes. Recentemente, o SAMAI recebeu um pedido de socorro de Itajaí, porque lá na Mineral, a indústria Renault vai fazer o corte do reflorestamento de eucalipto. Isso vai prejudicar a água, com o prejuízo da água, com a alteração da qualidade da água, aquele sistema de tratamento não consegue mais tratar, e nós estamos conversando da melhor forma possível do SAMAI poder contribuir para resolver essa situação. No caso dessa água da barragem, lá de Botuverá, é uma água de muito melhor qualidade, acima dos pontos de despejo das grandes indústrias e de hospitais, que poderão ser utilizadas no futuro para abastecer Brusque, principalmente, e Itajaí. Eu acho bastante interessante. Nessa legislatura, quero me referir ao presidente do SAMAI, né, o Roberto Bolomini, o engenheiro Roberto Bolomini. Nós nos manifestamos aqui em outra oportunidade, no governo anterior, quando nós apontávamos aqui a nossa preocupação, porque nenhum ponto a mais de captação d'água foi criado pelo município, ou pelo SAMAI especificamente, nesses últimos 6 anos de governo. Isso realmente nos preocupava bastante, tanto é que nós nos manifestamos aqui naquele sentido. E essa captação que o senhor informa de 900 metros cúbicos hora, né, a captação, para uma demanda de 1.100 a 1.400 metros cúbicos, realmente é uma preocupação muito grande, coisa que, infelizmente, o SAMAI anteriormente não teve essa preocupação. Ele resolveu investir em outras situações que não na captação de água, que é o bem mais precioso para o ser humano. A grande necessidade nossa é realmente a captação da água para o nosso consumo. E naquela oportunidade eu mostrava que os 8 pontos, se não me falha a memória, 8 pontos de captação que foi deixado em 2008, permanecia até naquela oportunidade. Nenhum ponto a mais de captação da água foi criado pelo SAMAI nesses últimos 6 anos. Isso realmente nos deixou muito preocupados. Mas eu vejo, muito embora o senhor assumiu o SAMAI numa situação como essa que nós todos conhecemos, né, no andamento da carruagem, como se diz na gíria, nós vimos que realmente é uma dificuldade muito grande.
né? E por isso eu quero parabenizar o senhor pela preocupação que o senhor já entrou preocupado, né, em aumentar a captação do volume de água para atendimento à população, e não investimento em outras situações como aconteceu. Mas eu quero aqui deixar uma pergunta, com respeito ao único ponto que eles se propuseram a fazer, que é a captação de água ali na antiga Renault, na Renovios, que é uma captação, ponto de captação, uma ETA que ia ser construída naquela oportunidade. Eu gostaria que o senhor pudesse tecer, posteriormente, fazer algumas considerações a respeito, porque no meu entendimento, ali, o local, eu acho que o senhor acertou quando o senhor suspendeu isso aí, porque ali não é o local apropriado para a construção, né, de uma ETA, ou seja, de um centro de captação de água. Não estação de tratamento, mas também eu acho que era estação de tratamento ali, né? Também ia tratar água. Então ali não é o ponto ideal para realmente, né, você captar, tratar e distribuir água para a nossa população. Deixo somente, né, esse questionamento para o senhor tecer alguns comentários a respeito. Dizer o seguinte, que houve alguns investimentos aí em relação, por exemplo, ampliação do espaço que era, no nosso entendimento, necessário, né? E se tem problema, nós entendemos que a empresa que fez, e se fez alguma coisa que não estava de acordo, deveria de ser cobrado da empresa, nós entendemos assim, né? Também algumas coisas em relação à Beira Rio, que substituição do amianto, teve também um aumento da taxa de água, tendo em vista também a construção, para que fosse colocado também nova tubulação no centro da cidade, Adriano Scheffer, etc., né, que a gente entende também que seria... Houve algumas iniciativas também de aumento de capacidade em alguns locais também, como Limeira e etc. ali. Então a gente entende que, com todo respeito, também a sua visão, que houve essa preocupação e esse investimento futuro também, né? que o senhor coloca outros aspectos também, mas existiu esses aspectos aí, né, que vieram antes. Sobre essa ETA do centro, também foram feitos laudos e se entende também que se busca a água de mais longe, também precisa estrutura, precisa ser e aliás é um gasto bastante grande também em relação a isso, e se aqui foi feito o laudo também, porque eu acho que não foi feito assim de qualquer jeito, nós entendíamos também que pudesse resolver, né, captando a água por aqui também, né, mais próximo do centro. Então queria fazer essas colocações e uma preocupação que saiu na imprensa. Eu acho que o senhor também tem a oportunidade, e faço isso também como forma de questionamento e pergunta, para se der para tomar providência, que são alguns ilícitos ambientais na Beira Rio, com depósito, né, de entulho, se o senhor está por dentro disso, e se isso, né, também possível, se fosse também possível, né, parece que isso está ocorrendo, para resolver de vez isso, né, porque isso pode vir em prejuízo aí também né, a comunidade. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor presidente. Eu venho só trazer até uma pergunta para esclarecimento, e também agradecer a presença do Betinho, né, por estar presente nessa casa e poder trazer alguns esclarecimentos, algumas dúvidas dos vereadores. Betinho, claro, eu sempre coloco que a gente, como participou da administração, também podemos citar aqui várias situações que também, reestruturação do SAMAI, de maquinário e, enfim, espaço físico. E colocando só uma pergunta a respeito de todo aquele investimento no prédio, ampliação, só uma pergunta, se está tendo, né, que praticamente estava finalizando toda a reforma e estruturação do prédio do SAMAI, onde se encontra as suas dependências, parece que se está fazendo algum projeto para uma modificação desse prédio que já foi colocado novo, ou se é aquilo ali mesmo e não vai ter mais nenhuma modificação. Seria só essa pergunta, Betinho, e ele devolvo a palavra aí, e agradeço pelas suas explicações. Betinho, tá com a palavra para fazer a resposta. Então, pode que escolhe. Já que está fresquinha a pergunta, eu vou começar pelo tudo, então. É um assunto que me aborrece, porque já foi desgastado, como eu falei.
o SAMAI, enquanto deveria estar produzindo água, destruiu um prédio que eu considerava um prédio bonito, arejado, espaçoso, funcional, que seguia uma linha arquitetônica. Então, uma obra completamente desnecessária para o SAMAI, já que o SAMAI poderia crescer mais 3 vezes e aquele prédio ainda suportaria a sede do SAMAI. Na verdade, não foi uma construção nova, foi uma reforma, a qual o SAMAI gastou em torno de 2 bilhões de reais para a reforma, e inclusive eu tenho um relatório sobre o prédio. O prédio apresenta problemas não só estéticos, mas estruturais. Por mim, eu faria uma interdição do prédio. Eu pedi, inclusive, uma auditoria do prédio. Mas eu falo isso, eu não tenho problemas com qualquer cidadão. Até porque hoje, nessa casa, eu estou buscando uma aproximação com os vereadores para que o cidadão ele tenha essas informações reais de como é lá no SAMAI. Até porque os seus eleitores certamente são consumidores do SAMAI. Então, essa é a situação real. Não havia necessidade de se investir na reforma daquele prédio. Ou, se alguma coisa deveria ser feito, era corrigir alguns vazamentos na cobertura. Talvez até substituir a cobertura. Mas nunca uma modificação tão radical. Nós temos lá produtos de R$1,99, material de baixa qualidade, a mão de obra ruim, todo tipo de problema nós temos naquele prédio. E está lá, alguns vereadores aceitaram o meu convite para o café lá no SAMAI, alguns vereadores até visitaram as instalações. E hoje, na verdade, nós não vamos utilizar o prédio como está. Por mim, eu passaria um trator, já que nós estamos numa das cidades mais importantes do estado, numa empresa a mais importante de Brusque, tá? Porque nós produzimos água, que é essencial para todos, é a empresa mais importante do município, e nós temos que conviver com uma situação dessa. Como é que pode acontecer isso? Mas está lá, o prédio, agora nós vamos usar, estamos usando o prédio. O prédio não tem chuveiro, por exemplo, o outro tinha. O prédio não tem, tem elevador. Eu não vi necessidade ainda para elevador. Até porque não tem o buraco do elevador, mas não tem elevador. E tem muito espaço, mas os espaços não são adequados. Por exemplo, não tem um espaço para o arquivo morto. O arquivo morto está acondicionado no auditório. Então, um prédio que já veio errado desde o projeto. É porque eu só vi uns fragmentos de projeto lá. E não está pronto. O prédio não está pronto, mas foi recebido como pronto. Eu respeito, mas não aceito. E o que nós vamos fazer agora é fazer um tratamento externo, né? Jardim, a entrada, vocês viram que não tem entrada ainda. O prédio não recebeu nem limpeza, tem problemas sanitários gravíssimos lá, com mau cheiro dentro do prédio. Ele não é funcional. Vamos ter que adequar. Teremos que fazer um layout novo, pelo menos, do prédio. Mas eu faço um convite para você ir lá no prédio e posso responder muito mais. A segunda é do Valmir. Realmente, Valmir, eu falei que é interessante um projeto futuro, mas ainda é muito dispendioso, porque a distância de Brusque a Botuverá dá em torno de 17 quilômetros, e de Botuverá até na barragem dá mais 21. São 38 quilômetros. Agora ainda é inviável, mas no futuro
isso aí vai ser perto. Porque nós já perdemos a chance de fazer na Cristalina. Hoje a Cristalina é uma reserva. Nós não podemos fazer mais nada na Cristalina. Podemos fazer no bairro Cristalina, que pertence a Brusque, aproveitando aquelas águas que vêm da reserva de Cristalina e são diluídas na água do Itajaí-Mirim. Eu até tenho um trabalho meu, que é um trabalho básico, um estudo de campo, onde o SAMAI gastaria muito pouco para fazer um sistema completo, mas isso já se passaram 5 anos. Agora, nós estamos numa situação urgente, nós temos que produzir água. Eu ainda faria lá, fica ali na Cristalina, em terras da família Tamazia, eu tenho esse estudo, posso mostrar para vocês, onde faríamos uma captação num ponto acima da cota da maior enchente, utilizando a remoção de uma curva muito acentuada que tem na estrada de Cristalina, e essa curva, então, nós jogaríamos para o outro lado da rua e faríamos um patamar para abrigar, então, a captação num ponto muito bom, que fica num barranco de pedra, onde não fica acumulado sujeira, está sempre limpo. Eu conversei bastante com o pessoal da região, pelo menos até 20 anos para trás, ninguém tem informação de que alguma galhada, alguma tranqueira se acumulou naquele ponto. Então é um ponto ideal para captação. Também algumas tratativas com a Benetex, onde essa empresa disponibilizaria o terreno para o sistema de tratamento e o morro mais alto para abrigar um reservatório, sem custo para o SAMAI. Porque é interessante para ele também. Né? O SAMAI se instala lá, é interessante para o proprietário. Com cotas suficientes para trazer água por gravidade até o centro da cidade. Eu tenho esse estudo. Não tenho aqui comigo, mas está lá no SAMAI. Acontece que demandou esse tempo e nada foi feito, e a cidade ela não cresceu, ela inchou. Nós sabemos disso. Tem cidade lá da Bahia que tem ônibus diariamente para Brusque. Quem vai lá na rodoviária vê quase todo dia chegando ônibus de imigrantes. Isso há uma demanda muito por consumo de água também, nós temos que produzir. Eu falei aqui da produção e da demanda. Então, devido à urgência que nós estamos fazendo ali no SAMAI, eu gostaria de, no futuro, se não lá em Botuverá, mas fazer lá na Cristalina. Eu tenho esse estudo de campo, é um estudo primário de campo. Nós podemos avançar nesses estudos. Quanto à Rede de Manilha, a Rede de Manilha foi um projeto mal sucedido, desde o projeto até a execução, todos sabemos disso. A Brusque está inadimplente no Ministério das Cidades. Uma hora ele vem cobrar a conta, porque o dinheiro veio e as obras não foram feitas. Eu acho muito difícil, só um louco que pode se enveredar agora para fazer algo quanto a essas redes de Manilha. Esse projeto está morto, não tem mais o que tirar daí. Nós temos que agora resolver essa situação, porque Brusque está devendo lá no Ministério da Cidade. Uma hora ele vem cobrar a conta. Então, já vou falar da rede de amianto também. Isso é uma situação que nós podemos falar adiante sobre o projeto de esgoto. Brusque continua tendo 0 de coleta e tratamento de esgoto. Isso quando falamos em índice de desenvolvimento humano, quando falamos em turismo, nós temos 0 ainda. Né? E com a Rede de Manilha. Né? Então, eu atualmente estou trabalhando num projeto, o qual já existe um contrato em andamento no SAMAI, e recentemente o prefeito a prefeitura foi contemplado com uma verba de 1.300.000 para custear esse projeto. Então nós estamos aguardando
a liberação dessa verba e para nós podermos dar continuidade a esse projeto. Esse projeto, como não foi possível cancelar, nós estamos redirecionando ele para a realidade de Brusque. Porque nós temos que fazer um projeto de esgoto que atenda a todos os preceitos da engenharia, já falei isso, e também que seja adequado para Brusque. Nós estamos agora nesse ponto, tá? Conduzindo esse projeto. Quanto às redes de cimento amianto, eu tenho aqui comigo um ofício que eu enviei para a Câmara de Vereadores. Na época, o presidente da Câmara era o Gevaert, o Anastácio Gevaert. Isso, o Júlio. Tenho aqui. Eu vou citar só um trecho. Via de regra, não se pode implantar qualquer tipo de revestimento sobre a rede de cimento amianto. Porque a rede de cimento amianto foi implantada na década de 60, ela tem uma vida útil de 20 anos, que já ultrapassou muito. Então, ela rompe com muita frequência. Hoje mesmo, talvez agora, o SAMAI já está trabalhando num rompimento, novamente na Rio Branco, ali próximo, onde era a Telesc. E é uma rede, me parece, de 300 milímetros. Todas as redes de grandes diâmetros, elas estão instaladas ainda no centro da cidade, onde nós temos a maior densidade de obras, de construções. Por isso que ficou por último, é muito difícil você trabalhar na substituição de uma rede dessa. O que nós vimos fazendo, todas as administrações, cada rompimento, o SAMAI vai lá e repara, nunca substitui. Atualmente, nós não anunciamos porque é caro e difícil, mas o SAMAI já está substituindo em torno de 2 quilômetros de rede de cimento amianto, na Paz Leme, nós estamos substituindo. São redes menores, né? São redes menores. Mas eu volto a chamar a atenção. Quando surgiu a ideia de fazer o tal do tapete preto, eu estava no SAMAI e eu conversei com os diretores para, novamente, mandar um ofício para a Câmara e para o prefeito, dizendo que não se pode fazer asfalto em cima da rede de cimento amianto. E eu fiz um levantamento, o SAMAI gastou me parece que em 2 anos, mais de R$800 mil em substituição de capa asfáltica, em reparos, né? Em reparos dessas capas asfálticas, sobre as redes de cimento amianto. Justamente pelo fato delas estourarem com frequência, mas quem tem que pagar esse reparo é o SAMAI. Por isso a minha preocupação em chamar a atenção que não se pode fazer isso. Então, vereador, nós temos ainda, acredito que mais de 10 quilômetros dessa rede para substituir. Não adianta agora ficar batendo no outro, nós temos que encarar essa situação e, aos poucos, ir substituindo. Para isso, nós temos algumas redes já que vão circundar o centro da cidade, que é as redes que vão ser instaladas na beira-rio. Só que nós estamos aguardando a obra do PAC em alguns pontos. Na Ponte Estaiada, por exemplo, uma galeria do PAC que vem da Avenida das Comunidades, nós estamos aguardando. Outra, da Rio Branco, que desemboca próximo do Corpo Bombeiro, nós estamos aguardando também a obra do PAC para poder completar a nossa ligação e conduzir água através da beira-rio em direção ao Santos Dumont. E essa rede que já está implantada na beira-rio, a partir da ponte do centro, a Ponte Estaiada, ela já vai dar melhores condições para o centro da cidade, para essas redes que nós já estamos substituindo. Então é dessa forma. São operações de guerra, com muito cuidado, para não prejudicar mais ainda a população.
Eu vou falar rapidamente, até porque já foi cancelado e o Ministério Público também já cancelou também aquela denúncia que eu fiz contra o SAMAI, a pedido das pessoas que confiavam no meu trabalho, me cobravam muito porque eu estava deixando o SAMAI implantar uma obra ali na Renovil. Ora, eu já estava fora do SAMAI. Mas, felizmente, conseguimos cancelar. Eu vou falar rapidamente 1 ou 2 itens daquela denúncia, a qual tem uma cópia nesta casa. É o ponto mais impróprio onde se poderia fazer uma estação de tratamento de água para consumo público. É ali na Renovil. A jusante da cidade, onde nós temos ali o esgoto de 5 hospitais, um esgoto que vem sem tratamento da Guabiruba e todo o esgoto doméstico de Brusque com 0 de tratamento, juntando aí os pesticidas da lavoura, o resultado da extração de areia que revolve o fundo do rio, tinturarias, gabinetes odontológicos, postos de saúde e vai por aí. Tá? Toda essa cauda, ela seria captada abaixo da ponte Mário Linger, onde o rio está com a pior qualidade da água. Eu só chamo a atenção para uma coisa, que a estação de tratamento convencional, aquela que nós temos no SAMAI, e aquela proposta também do SAMAI para se instalar ali na Renovil, é uma estação convencional que só limpa a água e desinfeta. Nada mais que isso. Tá? Nós limpamos a água e desinfetamos a água. Então, eu vou citar alguns itens que acredito que vocês vão ficar alarmados. Os pesticidas. Fármaco, aquele que vai através da urina. Nós não tratamos. Hormônios, que são expelidos através da urina. Não tratamos. Isso tudo vai para o consumo. Imagina só. Como é que poderíamos abastecer a população com água dessa qualidade? Então, por isso que a ação pública ela resultou, então, em cancelamento daquele projeto. E digo mais, se juntar todos aqueles componentes para uma produção de 900 metros cúbicos, como se propunha, tá? Aquele espaço era insuficiente. Aquele espaço era insuficiente para todos esses componentes de tratamento. E mais, aquele espaço não era público ainda. Aquele espaço ainda é da Renovil, que está em litígio com os vizinhos. E para finalizar, aquelas instalações da Renovil, que muito foi divulgada durante mais de 1 ano ou 2, quem sabe, que era uma estação de tratamento de água, que o SAMAI ia aproveitar para uma estação de tratamento de água. Aquilo, na verdade, era uma estação de tratamento de esgoto, e não de água. Eu creio que isso já basta para cancelar, anular totalmente aquele projeto. Com relação ao parque, Betinho, aquele local onde vai ser construído, né? Eu pergunto se não teria um outro, mesmo ali em todo o terreno do parque, mas que não houvesse a necessidade de destruir aquela parte, porque foi retirada a antiga casa do Papai Noel, enfim, toda aquela parte foi retirada. Nós temos aquele espaço lá que é um antigo aquário, naquele canto, porque aquilo já está, o que tudo indica, não tem mais como utilizá-lo. Se não daria para fazer naquele espaço ao invés de onde está sendo feito. Com relação à ETA ali da Renovil, eu fico me perguntando como que Itajaí faz, então. Da onde que Itajaí capta a água, se ali não seria um ponto ideal de captação para tratamento, o que nós vamos dizer, então, do nosso município vizinho de Itajaí? Então, se pudesse explicar um pouco essa questão mais técnica, porque a gente já ouviu de que, por exemplo, pega as grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, da onde que eles captam a água
para consumo humano, se ali não seria um local ideal. Eu penso que, lógico, qualquer gestor que vá assumir, ele vai sempre fazer o seu melhor para aquilo que a população precisa, e já falei aqui, nós não somos contra, muito pelo contrário, há novos investimentos, há novas captações, há novas ETAs, há novas questões relacionadas à questão da água, mas me parece que nada do que foi feito serviu, assim, tudo, não tem nada de bom do que foi feito nesses últimos anos, e a gente sabe que foi trabalhado bastante, foi já trocado vários trechos que era de amianto, já foi colocado nova tubulação, eu não sei te dizer a metragem, mas a gente sabe que isso foi feito, mas só nesses 2 pontos, se pudesse explanar um pouquinho mais com relação a essas 2 questões. Obrigada. A importância da vinda do Betinho hoje aqui é que eu tenho comentado desde o meu pronunciamento, Betinho, foi a falta de água a grande preocupação, tirando o exemplo da cidade de São Paulo. E a gente sabe que o Betinho tem um grande conhecimento, ele é um conhecedor da área, e começou a me preocupar. Eu fiz várias visitas para o Betinho, ele sendo meu conterrâneo lá da Santa Terezinha, era caminho, conversava bastante com o Betinho, e ele demonstrava, né? E a gente começou a ver a falta de água que está sempre ocorrendo no nosso município. Isso deixa a gente muito preocupado, o que vai ser o amanhã. Até a minha pergunta, já, Betinho, começar, qual é a previsão já para esse verão? Uma das perguntas, é uma grande preocupação, que a gente só vai se preocupar quando faltar. Aí faltou, aí todo mundo... Então eu quero ver se está tendo algum trabalho já nisso aí. A segunda, Betinho, eu vou fazer 3 perguntas para ti. A segunda preocupação é a ETA da Volta Grande, que me chamou a atenção, estive lá visitando também, é muito preocupante a situação da ETA da Volta Grande. Tens colocado na imprensa, Betinho, que os grandes consumidores sumiram. E o que está sendo feito para trazer esses consumidores de volta, né? Então, a gente vendo 3 perguntas básicas, e que é um cuidado grande, é uma preocupação grande que nós temos, todos nós, faltou água, faltou tudo, então não vamos deixar para a última hora, antes do tempo. Eu acredito que o Betinho está trabalhando, está se dedicando, não que outros que passaram aqui, vereador, não fizeram, acho que fizeram, mas faltou um pouco mais de empenho, mais uma dedicação. Então, Betinho, é isso que eu tinha. Vou responder a Marli. Bonita sua jaqueta, Marli. Você está me devendo uma visita no SAMAI. É claro que nós estamos falando dos problemas. Eu procuro sempre fazer o seguinte: quando está bom, nós procuramos fazer melhor. E nós estamos aí para resolver. Eu conto com a colaboração de todos os vereadores, porque os eleitores, como eu falei, são meus consumidores do SAMAI. Só para lembrar que a água que se toma não é do SAMAI. A água que as pessoas bebem é do Rio Itajaí-Mirim, não é do SAMAI. O SAMAI tem a função de limpar e desinfetar. Desinfetar é matar as bactérias. Muitos produtos perigosos o SAMAI não consegue evitar, ele passa para o consumo, com esse tipo de tratamento que nós temos. Então eu vou falar rapidamente de um tratamento que eu vou voltar a implantar no SAMAI, que é o bióxido de cloro, que é uma substância poderosa, estável, e tem um poder muito maior do que o cloro-gás, que vai eliminar grande parte dessas substâncias, grande parte. Mas também vamos utilizar no pré-tratamento, e não no pós-tratamento, que já tem cloro-gás, nós vamos deixar. Mas, Marli, eu também, eu entendo a tua preocupação do espaço. Nós realmente estudamos todo aquele espaço. Mas, quando eu falei em utilizar aquele espaço ali onde está o avião, aí sim o pessoal quis me enforcar.
porque são um diâmetro de 36 metros, ele vai ocupar quase toda aquela área e vai quase que fechar aquele espaço que você tem do teleférico para o parquinho. Nós faríamos quase que uma interrupção, porque nós temos uma ligação através do teleférico. E, claro, eu gostaria de ter uma outra área. Estudamos muito, inclusive do lado de cá da Avenida das Comunidades, não conseguimos também. E aí eu procurei, então, empurrar bem no limite do parque. No cantinho lá onde falou nisso. Lá no cantinho. Mas eu prometo, você vai ser a primeira convidada a ir lá e acompanhar todas as obras. Nós vamos fazer um tratamento no parquinho, porque é do meu interesse também. Tá? O parquinho vai ficar bonito. Isso aí eu garanto. E você perguntou outra coisa. Essa pergunta foi muito importante, muito importante. Eu acredito, eu tenho certeza que, da forma como nós agredimos o rio Itajaí-Mirim, não é só uma falta de respeito com os nossos irmãos de Itajaí, mas é uma desumanidade. O que nós estamos fazendo com nossos irmãos de Itajaí. Porque hoje só se fala em sustentabilidade. Nós temos o direito de usufruir das águas do Itajaí-Mirim, mas a população de Itajaí também. Nós não temos o direito de agredir da forma que estamos agredindo, tá? Empurrando para o rio todo tipo de lixo, tá? E o itajaiense está tomando essa água. O rio, ele é um depurador, mas até certo ponto. Tá? A correnteza, onde promove a aeração, a luz solar, isso é um depurador. Até um ponto. Com a carga que nós estamos despejando no rio Itajaí-Mirim, no dia a dia, certamente que a água que o itajaiense colhe para tratar não é de muito boa qualidade, infelizmente. Então, quando nós falamos do rio, e estamos relegando o rio a segundo plano, e o rio, na verdade, ele é tão mais importante que a cidade, até porque a cidade se formou através do rio Itajaí-Mirim. Nós temos que ter um respeito muito maior com o nosso rio. E o SAMAI também, um dos projetos do SAMAI é a busca, é uma interação com os jovens, os estudantes, no sentido de formar uma nova mentalidade voltada para a preservação, principalmente do rio, do espaço em que vivemos, mas principalmente do rio. Então, essa pergunta foi bastante oportuna e ficou bem claro que o itajaiense ele está preocupado, sim, com isso. Tá? Se nós estamos preocupados em coletar uma água, a montante da cidade, onde ela tem melhor qualidade. Imagina o itajaiense que não tem essas condições. O SAMAI, estrategicamente, procura aproveitar água de mananciais isolados e com isso abastecer a população de entorno. Isso é bastante estratégico, porque no caso de um colapso do nosso rio, nós temos onde buscar água. E certamente que uma enchente vai acontecer novamente no rio Itajaí-Mirim. Não sabemos quando e nem em que proporção, mas vai acontecer. E nesse caso nós temos seis sistemas isolados e é bastante estratégico. A Volta Grande é um deles. Só que não vamos buscar agora culpados. O tempo chegou até nós e não houve essa preocupação de investir em produção de água. Eu, quando li num jornal de circulação, onde um diretor falou que quanto menos consumo para o SAMAI, melhor, eu fiquei perplexo, porque nós temos que produzir bastante água e mandar o cidadão gastar água, consumir, porque ele vai pagar, a não ser quando se trata daqueles moradores que ficam próximo dos morros. Então ele deve ter respeito com os moradores acima,
Porque se ele deixar a torneira aberta, vai despressurizar a rede e a água não vai subir nas partes mais elevadas. Fora isso, nós temos que produzir água e mandar consumir. Porque o SAMAI arrecada e investe em estrutura e nós vamos melhorando as condições. Nós temos que investir não só em melhoria da qualidade do atendimento, mas na qualidade da água também. A nossa filosofia no SAMAI é ir além dos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. Não só atender a portaria, nós queremos ir além. E particularmente em Volta Grande, onde é um sistema isolado, também já exauriu. Nós não temos mais água para abastecer uma demanda tão grande, já que é uma área que permite a instalação, e está acontecendo a instalação de várias indústrias lá, mas não tem água. Então, nós estamos pensando em negociar um terreno do cidadão, o qual nós adquirimos aquele terreno lá, onde temos o sistema de Volta Grande, para fazer uma bateria de poços profundos. Primeiro nós temos que fazer um teste, ver se dá água. Se dá água, nós temos de perfurar alguns poços, formando uma bateria, para ter a água suficiente para atender a demanda daquela região ali. Senão, nós temos que mandar do centro da cidade. Agora sim. Agora, oficialmente, agradeço a vinda do Betinho, e se tu quiseres fazer teus agradecimentos finais, fique à vontade. Eu agradeço, em nome do SAMAI, foi bastante oportuna e esclarecedora. Eu me coloco à disposição, e o SAMAI também. Aqueles vereadores que estão devendo uma visita lá no SAMAI, prometo que vou comprar uma cuca novamente. Eu aguardo novamente a visita de vocês e conto com a colaboração de todos. Nos deixem trabalhar e nós vamos apresentar resultados positivos. Obrigado.